A paz do Senhor, irmãos. Hoje falo sobre pré, meso e pós-tribulacionismo e o arrebatamento da igreja. Essas são as diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja e dividem opiniões entre muitos cristãos, como praticamente muitos dos assuntos dentro da escatologia bíblica. Há divergências de opiniões, de entendimento, Hoje em dia, a grande maioria dos cristãos se identifica entre uma dessas posições, quando o assunto é arrebatamento da igreja. Há os que defendem que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, que são chamados de pré. Outros defendem que será no meio, nos 3 anos e meio finais, que são os mesos, ou após, que são aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja só vai ser no final da tribulação. Mas qual dessas correntes é a que está certa? À luz do que a Bíblia nos ensina, dos textos que há na Bíblia, Fique comigo até o final desse estudo, que foi me ministrado pelo próprio Espírito Santo, Ele que me dá essa sabedoria para poder trazer um estudo desse tipo para vocês, O arrebatamento, para quem ainda não sabe, é um evento que a Bíblia descreve como o Senhor Jesus vindo buscar a igreja para estar com ele no céu, separados da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Como esses vídeos que estão passando aí no pano de fundo dessa mensagem que eu estou gravando. É importante estabelecer que não podemos confundir a parte de Apocalipse que fala sobre a abertura dos 7 selos, que já estamos vendo, com o derramamento da ira de Deus, que aí é que será o início da grande tribulação, que são com as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus que vão ser derramadas para purificar toda a terra. A Bíblia nos adverte sobre esse período difícil que há de vir. Em Mateus capítulo 24, versículo 22, o Senhor Jesus afirma: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso nos mostra que, se não fosse pela intervenção divina, esse tempo faria com que todos abandonassem o caminho de Deus. Por isso que vemos essa aceleração do tempo que vivemos, A gente acorda e quando vê o tempo já acabou e não deu tempo de fazer todas as coisas. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele nos deixou o Espírito Santo para estar conosco e a promessa de esperança que voltaria para nos buscar. Isso está registrado no livro de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui nessa palavra, o Senhor ele diz claramente que ele voltará para nos buscar, O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12, ele nos alerta que antes da vinda do Senhor Jesus, haverá um tempo de apostasia muito grande. Isso a gente já está vendo esse tempo que a gente vive, essa apostasia enorme das pessoas abandonando o caminho de Deus para seguir os desejos do seu coração. E falsos mestres, falsas doutrinas que apontam para caminhos que não levam à salvação. Isso a gente já vê nesse tempo muito claro, E o homem do pecado, o anticristo, será revelado, Quando aquele que o detém. E quem é que detém a manifestação do anticristo na terra? É o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo for removido, o homem do pecado, o anticristo, ele será consagrado como governante único, Aí a gente se leva ao seguinte questionamento: como Deus poderia agir contra a sua própria palavra,
retirando o Consolador e nos deixando órfãos na tribulação. Como Deus agiria contra a sua própria palavra dada? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre fielmente tudo o que prometeu. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ao falar à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus declara: porque guardastes a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso nos dá a segurança de que os fiéis serão poupados da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Nos tempos de Noé e Ló, o Senhor Jesus comparou os eventos futuros com o comportamento daquela época, quando as pessoas estavam distraídas com as suas vidas cotidianas, ignorando os avisos de Deus, que nem a gente vê hoje. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Eles comiam, bebiam, casavam e até que veio o dilúvio e os destruiu. Da mesma forma como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Lucas 17, versículos 28 a 29. Em ambos os casos, Noé e Ló foram tirados antes do juízo, tirados junto com a sua família, antes do juízo. E eram tempos normais em que eles estavam vivendo, sem perseguições ou imposições de marca como há de vir sobre a tribulação, né? E assim será na volta do Senhor Jesus. Então, se você ainda tem muitas outras palavras que fazem essa conexão, né? No Novo Testamento, dizendo que a gente está vivendo nesse tempo. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, versículos 1 a 13, reforça a necessidade de estarmos preparados. Todas as 10 virgens estavam esperando o noivo, que simboliza o Senhor Jesus, mas apenas 5 estavam devidamente preparadas com azeite, suficiente para a chegada inesperada do noivo. Isso é uma representação clara de que nem todos que se identificam como os cristãos estarão prontos quando o Senhor Jesus voltar. O fato de apenas metade delas estar preparada sugere que muitos, apesar de aguardarem a volta de Cristo, não estarão espiritualmente prontos para esse momento. Essa parábola é interessante porque as virgens prudentes orientam as insensatas a sair e comprar azeite. Mas como assim comprar azeite durante o período de tribulação, quando a marca da besta será necessária para qualquer transação? E a declaração de fé aberta, a pessoa vai ser presa. Você identifica nessa parábola traços de que não tem como acontecer isso nos tempos de tribulação. Sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, que não pode ser comprado. Ele deve ser cultivado através de uma vida de comunhão com Deus. Mas é interessante reparar que a parábola menciona comprar azeite. E como elas poderiam sair, considerando que os cristãos vão estar sendo perseguidos no momento da grande tribulação? Então, essa parábola, ela não se encaixa com aqueles que acreditam que os cristãos vão passar pela tribulação. Os cristãos que não estiverem prontos, que não forem arrebatados, esses vão passar pela tribulação, porque eles não se aprontaram, eles são como as virgens imprudentes. Essa parábola das 10 virgens, eu vou trazer mais à frente um outro estudo direcionado somente a ela e relacionando ela com outro texto de Apocalipse, onde a gente consegue ter uma melhor compreensão sobre a questão do azeite, do Espírito Santo que a gente precisa cultivar
para estar prontos para o dia que o Senhor voltar. No livro de Lucas, no capítulo 17, versículos 34 a 36, o Senhor Jesus também, ele nos disse que no fim dos tempos, que haveriam de estar 2 em uma cama, em que um seria tomado e o outro seria deixado. 2 estarão juntas, moendo, trabalhando, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aí fica a pergunta, como isso seria possível se fosse durante a tribulação, quando o controle será total e severo? E para trabalharmos, a gente vai ter que ter a marca da besta, senão a gente não vai conseguir trabalhar, nem receber o dinheiro, nem comprar e nem vender nada. Tudo vai precisar da marca. Nesse tempo, conforme a palavra bem diz, nossos inimigos eles vão estar até dentro da nossa própria casa, segundo Mateus capítulo 10, versículos 36. Ou seja, até mesmo nossos parentes que aceitaram a marca, nós seremos denunciados por eles. Esse tempo descrito indica uma normalidade antes da manifestação plena do juízo, sugerindo que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Outra parábola que a gente pode citar do ladrão da noite, que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 43 a 44. Essa parábola ela enfatiza que a vinda do Senhor Jesus será repentina e que devemos estar vigilantes. Vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em tempos de perseguição extrema, você não acha que seria difícil manter-se vigilante esperando a volta do Senhor, especialmente se estivermos fugindo para sobreviver? Como é que a gente vai conseguir? Porque há a necessidade. Muitas passagens do Novo Testamento dizem que a gente tem que estar vigilante, aguardando a volta do Senhor. Se isso fosse para passar a tribulação, a gente não estaria vigilante, a gente sabia, já estaria até preparado para saber que ia passar por tudo aquilo que está escrito lá em Apocalipse. Mas quando o Senhor diz vigiem, é porque ele está se referindo que ele vai vir antes da tribulação. Por exemplo, outra parábola, a parábola dos talentos, que está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Essa parábola nos fala que o Senhor distribuiu os seus dons, através dos talentos, e partiu. E que um dia ele iria retornar e iríamos ter que prestar contas com ele, dos talentos. O que a gente fez com os talentos? Se a gente multiplicou em prol do reino, ou se a gente não fez nada, Então a parábola, ela ensina que ela não fala. Se essa parábola falasse sobre um tempo de tribulação com perseguição severa, seria muito difícil pregar ou utilizar nossos talentos para o reino, como a gente ainda pode fazer hoje. Reforçando que o arrebatamento deve ocorrer antes deste período. Outro ponto que muitos não consideram é que aquele que enterrou o talento, ele perdeu o talento e foi dado para outro que tinha mais talentos, demonstrando que quando mais trabalhamos para o reino, mais talentos o Senhor nos dá. E se não trabalharmos, até o que tínhamos vai nos ser tirado. No final, muitos deixam de usar o talento que Deus deu, porque querem um talento específico, querem uma habilidade específica, e não veem ou compreendem que nem o que eles têm, eles estão trabalhando. Então, como é que poderia nos ser confiado mais talentos se não estamos retribuindo a Deus com aquilo que Ele nos deu? Por exemplo, eu antigamente não sabia escrever como eu escrevo hoje. E quanto mais eu escrevo, mais o meu talento se desenvolve. Mais o Espírito Santo fala comigo. E eu só escrevo assim porque vem a mensagem do Espírito Santo. E eu me dedico ao Senhor. E o talento tem a capacidade de crescer.
Então nós temos que parar de reclamar ou invejar, né? A gente inveja muito o talento das outras pessoas, mesmo sem querer, acabamos invejando. E a gente tem que parar de reclamar também e começar a trabalhar com o talento que Deus nos deu. Ele que distribuiu os talentos, né? Nós só temos que trabalhar em prol do reino, porque quando ele voltar, nós teremos que prestar contas com ele. Né? Os versículos 28 a 30 de Mateus 25 fala: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, muitos não compreendem. Deus não é injusto. Deus ele distribui os dons, os talentos, só tem que as pessoas preferem enterrar e não utilizar. E esperam um dia encontrar algum outro talento que goste para poder trabalhar. A gente tem que trabalhar com aquilo que Deus nos dá. Pois, se depois de tudo isso não entendermos que de nada adianta termos talentos dados por Deus se não utilizamos, ou se utilizamos não o fazemos para Deus, no final apenas seremos jogados nas trevas por estar buscando glórias para nós mesmos, sendo que a glória toda é para o Senhor, vem dele e é para ele. O talento foi dado para ser usado em prol do reino e não em prol de autopromoção. Mateus 10, versículo 8 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, muitos profetas curam, têm o talento da cura, e eles curam e cobram das pessoas. Isso está errado. Ele recebeu de graça, ele tem que fazer de graça em prol do reino. Mateus 15, versículos 8 a 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essas pessoas que elas vivem no mal, e por mais que elas tenham dons que são dados por Deus, elas usam de forma errada. E elas colherão a sua própria destruição. A colheita daquilo que elas plantaram, Outra parábola também que a gente pode relacionar com essa questão do tempo do arrebatamento é a parábola do servo fiel e do servo infiel. Essa parábola compara o servo que é fiel em cuidar da casa do seu senhor com o servo infiel que se aproveita da ausência do senhor para agir de maneira irresponsável. Quando o senhor volta de surpresa, o servo fiel será recompensado, enquanto o infiel punido. Como o servo fiel poderia se manter firme, fiel, com a perseguição aos cristãos que vai vir na grande tribulação? Muitos vão morrer por não negarem o Senhor. E quem negar receberá a marca e perderá a salvação. Isso nos remete lá ao início da palavra, onde o Senhor vê a necessidade de abreviar esses tempos para que os fiéis não venham a se perder. Eu não consigo ver como essas parábolas podem dizer que vamos passar pelos 7 anos de tribulação. Até porque, a partir do momento em que o anticristo vier a se revelar, 7 anos depois o Senhor irá voltar para acabar com o reinado dele e aprisionar Satanás por 1000 anos. Então nós teríamos como saber mais ou menos o dia da volta do Senhor. E se tivéssemos que suportar 7 anos ou até 3 anos e meio de tribulação, não seria como nos tempos de Noé e Ló que o Senhor falou.
O arrebatamento da igreja no final será um grande testemunho de perseverança e fé para aqueles que forem deixados para trás. Pois, independente das dificuldades que vão ter que enfrentar, eles vão saber que se ficaram e quiserem ir para o céu, eles vão ter que permanecer firmes até o final. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que permanecer, perseverar até o final, esse será salvo. No final, vemos que Deus procura aqueles que fazem dele a sua prioridade. E precisamos nos perguntar o que está roubando o lugar de Deus na nossa vida. O que está roubando o nosso tempo a ponto de deixarmos sempre Deus para o final. Será que não estamos utilizando os talentos que Deus nos deu apenas para benefício próprio e para nos promover, com o intuito de enriquecer nesse mundo ou ganhar seguidores, sendo que daqui, quando a gente partir, a gente não vai levar nada? Ou nos dedicando apenas para a nossa família e esquecendo de Deus, deixando de lado a nossa comunhão com Ele? Lembre-se, Ele que tem que ser a nossa prioridade em tudo. Como está descrito em Mateus 10, versículos 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Em quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Esses versículos estabelecem a conexão com a prioridade que Deus tem que ter na nossa vida. Em tudo. Em tudo. A grande tribulação é principalmente um tempo de juízo que virá sobre todo mundo, mas também para que os judeus que rejeitaram o Messias o venham a aceitar através de vários testemunhos que vão vir. Os das duas testemunhas, dos 144.000 judeus que vão ser selados, dos anjos que vão proclamar o Evangelho pelos céus. Isso tudo é o amor e a misericórdia de Deus sendo mostrados. Deus, em sua justiça, Ele usará esse tempo para salvar e purificar, e ainda alcançando muitos. Mas o foco não será mais a igreja, porque ela já não vai estar mais aqui, ela já vai estar com o Senhor lá nos céus. O Senhor Jesus foi claro quando Ele disse em Mateus 24, 36, Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, contudo Ele nos instruiu a observar os sinais da figueira. E essa figueira é Israel. Quando virem essas coisas, saibam que está próximo às portas, à volta dele. Mateus 24, versículo 33. A restauração de Israel foi em 1948. E, na verdade, isso foi um cumprimento profético de Isaías 66, versículos 7 a 9. E se considerarmos como base o que Salmos 90, versículo 10 fala, e lá ele define que uma geração ela dura de 70 a 80 anos. Vemos que o tempo da volta do Senhor Jesus está muito próximo. Considerando que Israel foi estabelecida como nação em 1948 e adicionando 70 anos, a gente chega ao ano de 2018. Mas se a geração for de 80 anos, chegaríamos ao ano de 2028. Hoje a gente está em 2024. Então estamos dentro do intervalo dessa geração. Ou seja, faltando 4 anos para findar esse tempo. Isso coloca um possível retorno do Senhor Jesus muito próximo. E pelo que Ele me falou em sonhos e visões, o anticristo virá se revelar em 2027. Então, o arrebatamento poderia ser a qualquer momento, de hoje até 2027. Essa questão da geração é mais uma das afirmações dadas pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 24, versículos 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui eu acredito que o Senhor Jesus estava se referindo à geração em que todos os
sinais viessem a se cumprir, principalmente o de Israel, voltando a ser uma nação, porque ele é a figueira que nós devemos estar atentos. Paulo também nos dá uma poderosa revelação sobre o arrebatamento em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53. Mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Esse evento será de súbito e nos transformará. E destaca mais ainda a necessidade de estarmos prontos e preparados, pois o momento se aproxima. No fim das contas, o que importa não é o momento exato do arrebatamento, mas se estamos preparados. Se o arrebatamento for hoje e você não estiver preparado, não adianta. Você vai ser como a virgem prudente, que sabia da volta do Senhor, mas não se preparou. A salvação não é sobre sermos pré-, meso ou pós-tribulacionistas, mas sobre nossa comunhão com Deus, nossa santidade e obediência a seus mandamentos. Será que estamos dando a devida importância para a palavra de Deus e fazendo dela o nosso primeiro alimento? Ou simplesmente vamos deixando para depois e nunca lemos? É triste dizer, mas muitos partem desse mundo sem ler a palavra inteira, mas fazem muitas outras coisas, maratonam filmes, séries, leem tudo quanto é livro escrito pelo mundo, mas não leem a Bíblia. É triste saber isso, né? Porque a Bíblia é o que alimenta o nosso espírito. A gente só tem como crescer espiritual se alimentando da Bíblia. Sem ela não adianta. O nosso espírito passa fome. É que nem retirar o nosso alimento físico que a gente come. A gente vai definhar e morrer. E quantos espíritos não estão apagados? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Devemos seguir a vontade de Deus, acima de tudo. Isso está escrito na palavra. Guardando os seus mandamentos, incluindo o sábado, que muitos não guardam, e vivendo uma vida de preparação para o retorno de Cristo, que pode ser a qualquer momento. Ele, se fosse voltar hoje, você estaria pronto? Pense nisso. Nossa eternidade começa aqui, com as nossas escolhas. Espero que essa palavra sirva para você, como serviu para mim, e falou muito comigo. Devemos colocar nossa vida em ordem, para que quando o Senhor vier nos buscar, não nos encontre distraídos e sem azeite na lamparina, mas nos encontre cheios do Espírito Santo, aguardando o seu retorno com muita felicidade, porque esse será o momento mais feliz e especial da nossa vida. Que essa palavra fale com você e sirva para você. E desperte, acorde, os tempos estão passando, o tempo está acelerado. E em breve o nosso Senhor vai voltar. Deus abençoe. E, se possível, muitos visualizam o vídeo, mas não deixam o like, né? Eu não quero conhecimento, eu não quero fama, não quero nada disso. Eu só quero que a mensagem alcance mais almas para o reino. Eu trabalho para o reino, eu não trabalho para mim. Tudo que eu faço é para Deus e não para mim. Obrigado por tudo. Deus abençoe.